Júlio Costa, que vai estar batendo um papo mais que especial com o Marcelo Horta. Boa noite, Júlio Costa. Fala, meu nobre Ulício, pessoal aí da Rádio Ultra, um prazer estar com vocês. Embora hoje, meu dia hoje foi bem tumultuado, mas nós estamos aí fazendo um programa ao vivo aí, mais um com o nosso nobre amigo, companheiro aí da Segurança Pública, presidente aí da SINDEP. Primeiramente, agradecer por sua presença que está aqui conosco, é subimportante estar esclarecendo algumas dúvidas aí da população de Minas Gerais, da sociedade e da segurança pública. Primeiro, vamos perguntar aí aos ouvintes e mandar um abraço para você apresentar quem que é o senhor, o sindicato, quanto tempo o senhor está à frente, tá com os cabelos meio grisalhos aí, de tanto tempo aí na segurança pública. Prazer, tá? Primeiro, Júlio, agradecer, né, o espaço, agradecer você, agradecer o Ulício, pedir desculpas aqui aos ouvintes, minha voz hoje está um pouco falhada, um pouco rouco, porque afinal de contas nós estamos tendo uma batalha terrível lá na Assembleia Legislativa. O governador Romeu Zema não deixa de sempre trazer alguma novidade do mal para as forças de segurança pública, para a população mineira e, claro, para todo servidor público, né? Meu nome é Marcelo Horta, sou presidente do Sindicato das Escrivães da Polícia Civil, e a gente está travando aí uma batalha louca contra o governador Romeu Zema e contra um projeto que ele tem de destruição do serviço público. É um projeto que se denomina RRF, que é um regime de recuperação fiscal, que ele vende para a população dizendo que isso é para resolver o problema da dívida do Estado, mas isso é uma mentira, porque a dívida do Estado vai ficar maior do que está hoje e todo o serviço público será prejudicado. Então é isso, por isso esse espaço é fundamental para a gente vir dialogar com vocês e com a população mineira, para a gente trazer esse esclarecimento, né, de como é pernicioso esse tipo de política para o Estado de Minas Gerais. Isso é muito importante, né, saber. Nós sabemos aí da luta aí que está sendo travada a segurança pública com o governo atual, né? Nós sabemos que é um desgoverno total que está acontecendo. Foi um dos piores governos que chegou. E eu, embora eu era meio suspeito de falar, porque nós colocamos esse governador atual nas carreatas de surfando na onda aqui de Bolsonaro e etc. E confiamos. Hoje somos não gratos à pessoa dele como governo. Mas deixar claro que a sua pessoa como SINDEP, na sua formação hoje lá, para que os nossos ouvintes, que daqui a pouco nós temos uma quantidade de pessoas transitando com a gente aqui online. Queria entender um pouco de você, um pouquinho, depois não ouvir na esfera do próprio governador Romeu Zema e a segurança pública. Hoje eu acompanhei a Assembleia e eu vi lá que realmente a voz não é de tão pouco. Mas só fala um pouquinho do seu sindicato, para a gente entender um pouco a nossa população. A Polícia Civil, Júlio, ela é organizada com várias categorias de trabalhadores, várias carreiras. Tem o delegado de polícia, tem os peritos criminais, tem os investigadores, tem os escrivães e os auxiliares administrativos. A Polícia Civil tem 5 sindicatos, porque cada carreira dessa forma um sindicato. Então, tem os sindicatos dos delegados, o sindicato dos peritos, o sindicato dos investigadores, nós que somos o sindicato dos escrivães de polícia e tem também o sindicato dos administrativos, dos trabalhadores administrativos que não são policiais. Desses sindicatos policiais, o nosso sindicato ele é o mais jovem, né? Nós fomos fundados em 2011 oficialmente, né? E agora nós comemoramos aí 13 anos esse ano. Agora a gente vai comemorar 13 anos. Então é um sindicato relativamente jovem, mas nós somos um sindicato muito combativo. E junto com os outros sindicatos das categorias da Polícia Civil, a gente vem fazendo essa luta aí de valorização das forças de segurança pública como um todo. Esse é o papel que a gente tem exercido atualmente nessas frentes aí de defesa do serviço público e principalmente das forças de segurança. No caso do atual governo hoje de Minas Gerais, nós sabemos que passamos no governo anterior do governo Pimentel, do governo Força de PSDB, SDB, MDB e assim Pimentel e agora novo, que se disseram novo, né? E na verdade o que nós vimos acontecendo foi enterrar e voltar a segurança pública a 1997. Nós estamos falando que até o que acontece hoje faz voltar a morte do Cabo Valério ali, quando teve uma paralisação geral, que todo mundo resolveu sair. Você acha, eu costumo dizer aqui nos programas, recebi aqui alguns sindicatos, referência à segurança pública, eu falo a mesma coisa, aquela galinha do Hitler que ele colocou, que ele despenou ela toda, pegou um pouquinho de milho, jogou a galinha no pé e jogou as migalhas no pé dele e falou assim, eles comem o que eu quero e fazem o que eu quero, assim a galinha. Assim ele está fazendo com a segurança pública. Isso é muito perigoso, né, o polícia? No caso desse atual governo fazer isso.
pode acontecer coisas piores, que o pessoal está indo aguentando, trabalhar na legalidade, estrita legalidade, isso pode agravar. Júlio, a questão que a população precisa compreender, que esse governo, ele chegou dizendo que era novo, que ia fazer algo de novo. E dizendo que todos os problemas de Minas Gerais era culpa do governo anterior, do Pimentel. Só que essa desculpa servia para o primeiro mandato, né? Agora não, agora ele já está com quase 6 anos de governo. E ele não trouxe nada. E ele sempre traz uma propaganda e a propaganda dele é falsa, porque quando a gente vai ver a verdade, nada daquilo que ele diz está acontecendo. E o problema é que o governador está brincando com as forças de segurança pública. Ele acompanhou, ele conhece a história. Lá em 1997 foi uma tragédia. E ninguém quer que se repita aquela tragédia. E é importante que a população mineira saiba que Minas Gerais, até o governo Zema, era considerado um dos estados mais seguros para se viver. Infelizmente, nos últimos 6 anos, nós caímos na escala. E hoje, Minas Gerais é um estado que não é mais considerado um dos mais seguros. Nós caímos lá para a 17ª, 20ª posição no ranking nacional. Isso por quê? Em função de uma política desastrosa, uma política de desmonte da segurança pública praticada por esse governador. E aí eu gostaria de chamar muita atenção da população que nos acompanha, Júlio, é que é só você observar os últimos meses. Você liga os meios de comunicação, as rádios, as televisões, só estão falando de assassinatos, mortes violentas, né, o furtos e roubos aumentando, a criminalidade organizada tomando conta do estado de Minas Gerais. Se você buscar agora recentemente, a cidade de Teófilo está sendo dominada pelo crime. E nós estamos tendo que fazer forças-tarefas para tentar reconquistar Teófilo Otoni. Agora, imagina quando o crime organizado invadir todo o estado de Minas Gerais. Como é que a gente vai fazer para recuperar isso? Isso é importante você frisar para a população entender. O pessoal, eu queria saber, nós temos 1 ouvinte, 2 ouvintes, quantas pessoas nós temos no ar agora ouvindo a gente, para ficar frisado isso aí, para a gente estar falando para o governo de Minas Gerais, entender. 1.500 pessoas, aqui não tem isso ao vivo para a gente estar vendo aqui, não tem? Tem. Eu quero entender assim, nós estamos falando para 1.600 pessoas quase, e eu quero que vocês me atualizem, só para a gente saber qual que é a expressão hoje da segurança pública de Minas Gerais. Hoje nós andamos dentro de Belo Horizonte, não estamos achando viaturas no estado de Minas Gerais. Parece que de repente todas foram por meio do mato, esconderam, e na casa do governador existe 2, 3 viaturas fazendo aquela barganha, aquela situação ali, não deixando ninguém chegar próximo. Dele, né? A segurança pessoal do cara. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, a população nos comunica todo dia, há denúncias todo dia, perguntando o porquê que o governo não faz interação com vocês, porquê que não conversa com a segurança pública, qual que é o motivo, qual o medo que eles têm a fazer isso. E inclusive recentemente chegou uns vídeos, as denúncias deles quase atropelando vocês, fazendo a manifestação passiva, né? O que você enxerga isso? É um governador que está se lixando realmente para a segurança pública ou porque não gosta da polícia mesmo? Ô Júlio, o governador Romeu Zema, ele é rico, ele é herdeiro de 3ª geração. Quando a gente fala um herdeiro de 3ª geração, o que significa isso? Que o pai dele era herdeiro do avô e ele é herdeiro do pai, ou seja, ele não sabe o que é pobreza. Ele não trabalhou na construção da fortuna da família, mas ele recebeu uma fortuna pronta. Então ele nunca usou um serviço público, ele nunca usou escola pública, ele nunca usou segurança pública. 1.800 pessoas. Pois é, nunca usou saúde pública. Então para ele não faz sentido a existência desse serviço público. Porque quem mais necessita do serviço público é a população mais pobre. Como ele é rico, ele não precisa. E ele acha que o serviço tem que ser em função dele apenas. Por isso que lá na casa dele tem polícia. Gostaria de chamar muita atenção, só para você entender, Júlio, a Polícia Civil, ela trabalha hoje com um efetivo, que é de um estudo, trabalha com a metade do efetivo que deveria ter a partir de um estudo feito em 2006. Olha, são absurdo, né? Quase 20 anos atrás. E nós estamos trabalhando hoje com a metade do efetivo que deveria ser. Quando você fala das viaturas, temos um outro problema. O governo acha que investir em segurança pública é só colocar viatura, né? É só contratar viatura e agora ele está fazendo... Mas você pegando esse gancho, não cortando você. É porque eu tive a reclamação passada de pessoas sindicais dizendo que as viaturas até do estado hoje são... alugadas. São locadas uma empresa, Localiza e outros mais. Agora, não é esse o foco, mas... Acho que a maioria das emendas são as viaturas, então o governo não está gastando com viatura, porque a maioria são emendas parlamentares. Exatamente. Então a gente está enfiando dinheiro. Exatamente. Ô, Júlio, essa que é a questão, esse é o questionamento que a gente tem feito o tempo todo. Primeiro, Júlio, não se faz segurança pública
não se presta serviço público sem pessoas. Você precisa valorizar as pessoas, você precisa compreender que as pessoas são... Você chegou aqui agora comentando, eu tive um dia hoje terrível. Então, a gente sabe, por mais profissional, um dia terrível ele vai atrapalhar o desenvolvimento do seu trabalho. Tenho certeza. E o policial não é diferente. Então, o policial ele tem os seus problemas pessoais. Então, ele precisa ser bem atendido na saúde dele, pessoal. Ele precisa ter uma estrutura de reconhecimento, até econômico e financeiro. Ser bem pago, ter um salário que seja um salário que digno, garanta ele justo, né? a dignidade. Por quê? Ele tendo essa tranquilidade, ele vai prestar um trabalho muito melhor para a sociedade. E aqui, Júlio, tem um problema seríssimo, que o governador Zema, ele ataca todas as questões que podem deixar um profissional mais tranquilo. Agora, para você ter ideia, na última semana, ele atacou o sistema que é o IPSENG, que é o sistema que garante o serviço público, né, que é o IPSENG, é a saúde do servidor público. Né? É um instituto que cuida da saúde do servidor público, pago pelo servidor público. Mas o IPSENG não pode ser tratado como um plano de saúde particular. E o governador, ele quer fazer esse paralelo para dizer que o IPSENG não atende bem. E aí o que ele fez? Ele fez a alteração na lei que vai destruir o IPSENG. E aí o servidor público vai ter que ou ir para o SUS ou contratar um plano de saúde particular. Como o servidor público não tem condição de contratar um plano de saúde particular, ele vai ter que ir para o SUS. E isso, o atendimento dele também vai ser prejudicado. E aí, o trabalhador e o policial, gente, é importante que você saiba, o policial, ele é o único servidor público que quando ele sai de casa, ele não sabe se ele volta. Ele sai de casa, quando o Júlio tem algum problema e qualquer pessoa está correndo do problema, o policial ele vai até o problema. Quando teve aquele acidente, aquele crime que aconteceu em Brumadinho, que aconteceu em Mariana, enquanto todo mundo estava protegido, a polícia, o corpo de bombeiros, foi lá para Brumadinho. Você tem notícia hoje que os animais que trabalharam naqueles cães farejadores, eles todos morreram com problemas causados por aquele trabalho. Nós sabemos hoje que tem vários policiais que estão adoecendo em função daquele trabalho. Ou seja, o policial é aquele que dedica a sua integridade física, a sua vida em defesa da segurança da população. E ele tem que ser reconhecido a partir desse sacrifício. E esse governador ignora esse governo. Tanto o governador Romeu Zema como o professor Matheus Simões, que é o vice-governador, eles não dialogam, eles não conversam com as forças de segurança pública. Isso é importante frisar. Eu até toda vez que eu entro aqui com vocês ao vivo, eu mando pro Matheus Simões. Você tá ao vivo, mandei para ele aqui a live para entender. Porque eles têm que ter uma ciência da realidade. Porque uma coisa é um cara chegar pelo governador que pegou o serviço ali hoje com a gravata lá na cabeça torta e o puxa-saco fala assim, nossa, o senhor está bonito, maravilhoso. Não fala a verdade pro cara. Então, o Coronel Piazzi, né, o Piazzi, hoje esteve na sabatina lá na Assembleia, se não me engano. Acho que o pessoal chamaram ele lá para explicar, né, se não me engano. Foi hoje isso, pessoal? Foi hoje que chamaram o Coronel Piazzi lá para explicar a situação sobre pessoas usando celular próprio em blitz, fazendo. Eu mesmo fiz uma denúncia recentemente aqui, de alvo de denúncia que chega, nós temos que ir para o público, né, querendo ou não, que policiais recebiam propinas, etc., referente a blitz, etc. Mas... você não acha que era hora da Letícia Gamboa, da Letícia, que é a chefe de polícia, Coronel Piazzi, depende de Minas Gerais. Os caras falam, cara, os governantes vão passar. E eu não vou, eu sou polícia, pô. Então você não acha que é hora, polícia? Você, como escrivão, que tá tendo lé nos braços, a maioria dos escrivão hoje aí, já recebi centenas de denúncias, inclusive falando aqui de uma policial, sem muito falar o nome dela, para não comprometê-la, da Pedro II, é uma coisa que a gente fica vendo que é um absurdo. Então você acha que não é hora de todo mundo falar, gente, o governador vai passar, nós vamos entregar isso aqui, ou o governador faz, ou pede pra sair o cara. Eu recebi o Piazzi, não tem nada contra ele, é um colega da gente, mas é um absurdo os caras aceitar ficar na almofadinha e vendo a tropa se lascando toda. Isso é importante, que a segurança pública estão vendo nome a nome, que eles ficam cientes aí, sim, o Coronel Piazzi, a Letícia Gamboa e assim por diante, porque amanhã eles querem um ar-condicionado, ganha 20 mil a mais, 30 mil, governador 300% de aumento, polícia militar e polícia civil julgadas atrás com a polícia penal. Isso é muito ruim pra você estar vendo isso, né? Ô Júlio, só pra que a população saiba, a gente até era feliz quando o nosso problema era uma ler, porque os policiais estão tão adoecidos. Olha, o índice de suicídios na polícia
Tá uma coisa assim, muito preocupante. Toda semana a gente está tendo a notícia. Recentemente, nós tivemos alguns policiais militares, policiais penais, policiais civis. Nós temos aquele caso do ano passado, que ainda está muito recente na nossa memória, da escrivã Rafaela, uma menina jovem que tinha toda uma vida pela frente. Um assédio moral, não lembro. Um assédio moral, essas questões todas. Nós tivemos agora recente uma menina também muito jovem, da Polícia Militar da Saúde, eu acho que médica, que suicidou agora recentemente. Por quê? O problema é que quando você tinha um alerta, você ainda achava uma solução para você prestar um serviço e continuar vivendo com aquele sofrimento. Agora, quando a saúde atinge o psicológico, a saúde mental, a pessoa perde completamente o rumo. E aí acontece essas tragédias que a gente tem testemunhado. Então, é fundamental que a gente compreenda que esse modelo de destruição do serviço público, né, esse modelo de completo desprezo aos trabalhadores da segurança pública cometido por esse governo, a total falta de diálogo. Só para você ter ideia, nós nunca conseguimos sentar com o governador Romeu Zema para conversar numa mesa com ele. O mais próximo que nós conseguimos foram agendas com os secretários, mas com o governador nós nunca sentamos, nesses quase 6 anos de governo do governador Romeu Zema. Nunca conseguimos sentar com ele. Isso significa o quê? Que ele não dialoga com as forças de segurança. E aí, Júlio, gostaria de chamar a atenção da população, até voltando um pouco na hora que você falou das viaturas que estão desaparecidas, né? Tem viatura, mas está desaparecida. Queria chamar a atenção da população. Nós, da segurança pública, nós temos o maior compromisso com a segurança da população. Agora, é importante que a população compreenda que para garantir essa segurança, em grande parte das vezes, nós somos obrigados a usar recursos próprios. Você citou aqui agora, Júlio, do policial usando o seu celular, usando a sua internet, numa blitz, para poder fazer o trabalho que ele deveria ter. Um celular que era de responsabilidade do governo, Estado. Uma internet paga pelo governo. Não é só isso, Júlio. Lá nas unidades, as delegacias. Júlio, em Minas Gerais é uma coisa absurda, porque os municípios, para terem delegacia, sabe o que eles têm que fazer? Os municípios têm que alugar uma casa, botar uma placa lá e ainda emprestar servidor da prefeitura para prestar, porque tem lugar aí que você tem 1, 2 policiais. Olha, nós visitamos o ano passado aqui na região próxima, aqui em Sete Lagoas, tinha uma unidade policial, Júlio, que quem estava com a chave da delegacia era um estagiário. É um absurdo. É o que eles chamam de servidores ad hoc. Gente, por quê? Porque a prefeitura, para o prefeito falar para a população que ele tem uma unidade de segurança pública, uma delegacia, ele aluga uma casa, põe uma placa, põe uma pessoa lá de vez em quando. Mas isso não é segurança pública. Isso aí garante um pouco de sensação de segurança pública. E aí eu quero te trazer uma outra questão. Tem vários lugares que para o policial poder beber água potável, ele tem que comprar água. Nossa, às vezes ele tem que pedir ou comprar papel para uma impressora, porque isso sempre foi. E isso, gente, acontece em unidades próximas aqui na região metropolitana. Então, quando a gente denuncia esse tipo de uso, grupos de WhatsApp, eu não sou obrigado, o policial que está nos ouvindo aí, você não é obrigado a estar em grupos de WhatsApp, porque o celular é seu e a internet é sua. Eles estão forçando, né? E aí, Júlio, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que você está dando da gente fazer esse debate, de esclarecer para a população. Olha, a polícia não faz greve. A polícia não paga, pelo menos, legalmente nós somos proibidos. Agora, esse governo, ele está fazendo com que a segurança pública, mais cedo ou mais tarde, haja uma insurgência nesse sentido. Hoje, nós estamos orientando todos os trabalhadores da segurança, todos os policiais, não façam aquilo além do que a lei determina. Júlio, a lei não determina você usar o seu celular, a lei não determina você usar a sua internet. E é por isso, Júlio, que nós continuaremos nas ruas, mas nós iremos trabalhar dentro da estrita legalidade. Nós iremos fazer aquilo que a lei determina. E a lei não manda você usar recurso próprio para fazer com que o Estado funcione. Até mesmo porque eu recebi centenas de denúncias referentes a viaturas. Por exemplo, o checklist é obrigado a fazer ali, nas denúncias diz os famosos puxa-sacos, né? Eu não estou generalizando o policial X ou A. Diz o seguinte, o cara está sendo beneficiado lá de alguma forma e fala assim, você vai sair com a viatura do jeito que tá. Então, ou seja, o cara acaba indo trabalhar com a viatura que não pode, então hoje isso é proibido, isso é um crime, né? Se o cara sair com a viatura com pneu careca e etc, você acabou de falar dos telefones celular, e recentemente eu tive um grande amigo meu que é presidente
do sindicato essa internet, me chama? O Robson. Os provedores do Brasil teve aqui. Ele cede para a maioria dessas carros de polícia que ficam, essas bancas, né, de viaturas de carros. E eu falei com o Robson, vamos tirar fora. Tira fora. O governador não tá dando. Então, eu sugeri para ele isso. E vai ser retirado mais ou menos, não sei quantas bases militares, a internet dos caras. Por quê? O cara, então, tá muito, como diz o governador, tá muito bacana. Ele tá legal ali. Porque não tá tendo nada, resposta nenhuma contra ele. Parece que ele tá com um sapato em cima do polícia e pronto. E todo mundo com medo do cara. Na verdade, Júlio, as forças de segurança são muito responsáveis. Nós, policiais, nós somos muito responsáveis. E nós sabemos da importância do trabalho da segurança pública no Estado. O governador e o vice-governador, o professor Matheus Simões, parece que eles não entendem a importância da segurança pública. Olha, sem segurança pública nós não estaríamos conversando aqui agora. Né? Sem segurança pública, você não pode ir deixar seu filho sair na rua. Pessoal, nós estamos muito preocupados. Por quê? A população só vai perceber quando talvez for um pouco tarde demais. Quando você não tiver tranquilidade para deixar seu filho ir para a escola, ou melhor, quando seu filho sair para a escola, você ficar inseguro. Nós temos exemplos aqui no Brasil. Nós temos exemplos de locais onde a população está refém do crime organizado. E o crime organizado está vindo de forma muito forte para Minas Gerais, principalmente pelo interior. Quando a população assustar, o crime organizado vai estar tomando conta da capital de Minas Gerais, como já toma conta de capitais de outros estados. E aí, a culpa vai ser de quem? A culpa é do governador Romeu Zema. A culpa é do vice-governador Matheus Simões. Agora, a população, Júlio, ela só vai sentir isso quando, infelizmente, talvez for tarde demais e nós iremos ter dificuldade para retomar. Porque Minas Gerais, que era um dos estados mais seguros do país, já não pode mais dizer de forma orgulhosa isso. Nós somos um dos estados mais seguros do país. Porque não somos mais. Graças à política adotada pelo governador Romeu Zema, pelo vice-governador professor Matheus Simões, que não dialogam e não se importam com as forças de segurança. Então fica uma dica aí, pessoal, quem está nos ouvindo aí. Quantas pessoas temos aí, pessoal, ao vivo aí agora? Nós temos que entender o seguinte. O governador Romeu Zema, aliás, desgoverno do governador Romeu Zema e Matheus Simões. Não estamos falando aqui de pessoas que estão no cargo. Nós estamos falando da responsabilidade dele como governador. Quem o fez foi a população de Minas Gerais. Agora, ele que fica atento porque a população de Minas Gerais, nas urnas, dá resposta com isso. Eu acho que a polícia militar hoje, a polícia civil, a primeira polícia militar, a primeira maior força de segurança pública, a segunda a polícia penal e a terceira a polícia civil. O que quer dizer, claro, é o seguinte, você deve ter no mínimo 5 pessoas na sua família. Então, fique claro que nas urnas vocês conseguem fazer esse trabalho. E o governador Romeu Zema conseguiu também uma coisa em Minas Gerais, que ela é histórica, viu, Júlio? Ele conseguiu unificar a educação, a saúde e as forças de segurança. Fora que hoje tem várias frentes de defesa. Nós fazemos parte de uma frente em defesa da segurança pública que reuniu todos os sindicatos das polícias civis junto com as associações e instituições representativas da Polícia Militar. Além dessa frente, nós também temos uma outra frente, que é a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público, que reúne mais de 34 sindicatos de servidores, que estão denunciando e fazendo a defesa do serviço público. Porque o governador Romeu Zema não ataca o servidor público. Ele ataca o serviço público. Porque, gente, não existe prestação de serviço público sem o servidor. Não existe. Então, o governador Romeu Zema, ele não tem essa preocupação. O governador Romeu Zema nunca usou uma escola pública, nunca usou a saúde pública, e ele só está usando a segurança pública agora, porque enquanto governador, ele tem a prerrogativa do uso das forças militares protegendo a casa dele. Por isso que a gente não consegue nem chegar no quarteirão. Mas, quando ele deixar de ser governador, ele tem dinheiro para pagar a segurança pública. Eu até acredito que quando ele deixar de ser governador, ele nem vai morar mais no Brasil, ele deve até ir embora. Porque o que ele está fazendo em Minas Gerais, destruindo a segurança pública, ele não vai ter coragem de morar em Minas Gerais. Porque ele vai ficar com medo da violência em Minas Gerais. E quando alguém tem medo, o que ele faz? Ele procura um lugar seguro. Por isso eu acho que o governador Romeu Zema, assim que ele largar o governo, ele vai embora de Minas Gerais. Porque da maneira que ele está tratando Minas Gerais, não é a forma que alguém que trata da sua casa. Todo mundo cuida da sua casa. Porque
porque você vai viver na sua casa. O governador Romeu Zema não cuida de Minas Gerais. Ele está destruindo o serviço público de Minas Gerais. Então eu acho que ele não pretende continuar em Minas Gerais quando ele deixar de ser governador. Eu acho isso importante a população entender também, ficar claro. Júlio, nós temos 2.310 pessoas ao vivo agora. 2.310 pessoas. Então fique claro que essas 2.310 pessoas, eu acredito que entendem um pouco de segurança pública e sabem que estão aí vendo hoje o presidente do sindicato aqui, que 2 horas da manhã tem seu telefone despertando, 3 horas da manhã, socorrendo um amigo, nego desesperado. Quem toma forma disso, toda hora, às vezes tem problema em casa, né? Nós sabemos tudo que acontece. E está desdobrando para isso. Mas quando o governador diz o seguinte, quem não quiser pede para sair e vai trabalhar no serviço público, não sei o que, começa como se ele pagasse o seu concurso público, como se ele que te colocasse nas suas aulas, como ele te formasse a polícia. Ele acho que ele não sabe, ele não entende que a segurança pública de Minas Gerais, para ele tirar aquele sono dele, que eu não sei como que o governador dorme hoje, eu estou falando até como Ultra FM, como reconhecedor de segurança pública, se ele dorme de cirola, de cueca, de que seja, não interessa. Aquela segurança dele que está sendo feita ali é feita por um policial que está de fardado, que seja ele puxa-saco ou não dele que está ali, ou obrigado. Porque eu nunca vi tanta viatura na casa do governador. E na rua não temos viatura. Mas o que importa, dizer que você disse aí que ele vai sair fora do país, que ele tá... Lógico, o cara que vendeu a 500 mil, dizem que os postos de gasolina dele, né? Os maiores postos hoje aí os grandes empresários, que ele recebe todo dia, conversa todo dia, terceirizado do Detran, não sei o que, o presidente da CEMIG é amigo dele, e assim, tem ex-secretária dele, que trabalha dentro da CEMIG hoje. Então, deveria-se a segurança pública aprender com isso, que as pessoas que prometer para vocês, da segurança pública, que vai ajudar vocês, que tome forma de verdade. Não faça vocês achar que vocês hoje estão mortos, que vocês não estão vendo o que está acontecendo. Então a pergunta é, o escrivão de polícia, os peritos falou que eles tiveram a capacidade, de 400 pessoas faltando, eles abriram para 20 pessoas que estavam lá dentro. Isso é um absurdo. Para escrivão de polícia, hoje nós temos uma quantidade suficiente que atende as delegacias de Minas Gerais? Não temos, Júlio. O que eu te disse antes, hoje nós estamos trabalhando com a metade do efetivo que a gente deveria ter lá num estudo feito em 2006. E foi aprovado um quantitativo na lei de 2013. E hoje a gente está trabalhando com um pouco mais da metade desse efetivo. Então, não tem. E aqui é importante, eu gostaria de chamar a atenção, que nós temos hoje aprovados no último concurso, nós temos um grupo de 193 escrivães de polícia aprovados, aptos a entrar na academia e daqui 5, 6 meses estarem prestando serviço. O que o governador fez? Ele não chamou esses 193 escrivães, que já estão aptos, e autorizou fazer um novo concurso policial que só vai sair daqui 2 anos. Então, gente, não entra, é impossível a gente compreender. Olha, que governo eficiente é esse que deixa de pegar 193 policiais que estão aptos só para passar por um treinamento agora na academia e está nas ruas, está nas delegacias, prestando serviço, garantindo a segurança pública, para autorizar um novo concurso que só vai acontecer o treinamento desse pessoal daqui 1 ano, 1 ano e meio, e esse pessoal só vai poder estar realmente trabalhando daqui 2 anos. Mas é por quê? Voltando, esse governo, ele vive de propaganda. Ele não tem preocupação com a ação efetiva, com o resultado efetivo. Então ele vai lá e fala, Minas está nos trilhos. Aí agora ele vira e fala, não está tão no trilho assim, porque se eu tiver que pagar uma dívida, aí vai quebrar tudo, eu não vou conseguir pagar a dívida, eu não vou pagar em dívida, mas ele criticava muito o governo do antigo governador Pimentel, falando, porque o Pimentel ele não pagava em dia, fazia isso, aquilo, outro. Só que o governador Pimentel pagava a dívida do Estado. O governador Romeu Zema entrou e ele aproveitou uma luta do governador Pimentel, que era uma autorização judicial para não pagar, uma liminar que autorizou o governador Romeu Zema a nunca pagar a dívida. Então o governador Romeu Zema nunca pagou a dívida do Estado. Então ele não tinha que cumprir aquela obrigação que o Pimentel cumpria. O Pimentel não pagava em dia, mas pagava a dívida com a União. O governador Romeu Zema diz que paga em dia, mas não paga a dívida com a União. E agora, quando a União está prestes a cobrar a dívida... Apertando, né? Apertando para cobrar, ele diz o seguinte, não, se eu tiver que pagar a dívida, eu não vou pagar ninguém. Eu espera aí. Ele não era eficiente, ele não era competente, e aí tem uma questão pior. Ele trouxe uma proposta de regime de recuperação fiscal que vai paralisar o serviço público para os próximos 9 anos. E aqui eu quero aproveitar quem está nos ouvindo para vocês compreenderem.
Olha, o que é esse regime de recuperação fiscal? Ele vai paralisar. Então, o serviço público não vai poder ter novos investimentos, não vai poder fazer novo concurso público, não vai poder, quem recebe verba indenizatória, tipo auxílio alimentação. Então, quem ganha hoje R$25 de auxílio alimentação, daqui 9 anos vai estar ganhando R$25 de alimentação. Eu não sei se quem compra um prato de refeição hoje por R$25, se daqui 9 anos vai conseguir comprar um prato de refeição por R$25. Nem no próximo mês, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar atento. Nós, servidores, temos algumas outras questões de promoções que quem não vai poder ser promovido. Por quê? Esse regime, ele estagna o Estado pelos próximos 9 anos. Congela, então, congela É como se a gente próximos... tirasse uma foto da minha situação hoje, o salário que eu ganho hoje, o nível na carreira que eu estou hoje. Eu vou parar e eu só vou poder progredir daqui 9 anos. Gente, isso é incompreensível. E o governador Romeu Zema quer fazer isso por quê? Porque o governador Romeu Zema não está preocupado em pagar a dívida. Sabem por quê? A dívida do Estado hoje, que é de 150, 160 bilhões, nós iremos pagar e daqui 9 anos ela vai continuar mais de 100 bilhões. Então, a população precisa entender que o regime de recuperação fiscal não resolve a dívida do Estado e ainda congela o serviço público do Estado. Gente, a população que nós vamos ter daqui 9 anos, se hoje nós já estamos com um efetivo muito menor, daqui 9 anos vai ser impossível. Olha, eu tô aqui, eu posso falar, né, de onde eu tenho maior conhecimento, que eu sou o presidente do sindicato da Polícia Civil, de uma das carreiras da Polícia Civil. Eu posso dizer, o regime de recuperação fiscal destrói a Polícia Civil. Daqui 9 anos, se esse regime for realmente aprovado, não existirá Polícia Civil. Se hoje os prefeitos ainda conseguem fazer uma plaquinha e ter, de vez em quando, uma vez por semana, um policial que vai lá na sua cidade, com o regime de recuperação fiscal, nem isso vai ter. E isso aqui, gente, a gente não está tentando assustar as pessoas, fantasiando, não é realidade. Nós estamos falando a realidade. E olha, daqui 9 anos o governador Romeu Zema não está aqui. O próprio presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins, em uma entrevista ele disse, o regime de recuperação fiscal resolve o problema deste governo, do Romeu Zema, que acaba daqui 2 anos. Ele não resolve o problema da dívida do Estado de Minas Gerais. Essas são palavras do presidente da Assembleia, não são minhas. Então a população precisa entender isso. O governador Romeu Zema não está preocupado com a dívida. Ele está querendo a oportunidade de vender o patrimônio de Minas Gerais. Isso é importante você estar dizendo isso aí, porque na verdade é o seguinte, teve umas denúncias recentemente que nos passaram, acho que a maioria das pessoas tiveram nos ligando, denunciando, disseram que até que o governador se ofereceu a ser vice-presidente de qualquer candidato que seja, ou seja, então ele está mais preocupado em vender o peixe dele, falar que a segurança pública está nos trilhos, na verdade o trilho está em cima do carro, né, na verdade, está ao contrário, o oposto. Então, dentro da segurança pública, hoje o escrivão de polícia, representado por você aqui como presidente do sindicato, está nos trazendo aí grandes notícias relevantes que o governador deveria sim, primeiro, respeitar. Não respeitar você pelo tempo de polícia, não respeitar você respeitar você como um pai de família, um cara que contribui com a sociedade, um cara que está fazendo seu serviço justo, o seu serviço, e que ele sequer contribuiu para que você formasse a sua polícia. Então ele tinha que, no mínimo, recebê-los. E eu vi você dizendo que alguns secretários recebem vocês. Mas todos que passaram aqui disseram que é a mesma balela, que nenhum secretário também finge que atende, mas quando chega lá umas supostas pessoas de lá falam, dá uma resposta, não tinha nada a ver com vocês. Então fique claro que a Assembleia hoje eu vejo que está com dificuldade também, porque tem poucos deputados que realmente interessam por vocês. Nós vemos aí um ou outro ali, o restante é mais brabá do que conchavo ali. Então a pergunta é, vocês estão preparados para fazer um representante seus para que de fato aconteça, que nem está vindo os pré-candidatos aqui dando entrevista na outra, de prefeito, vocês estão preparados para que fazer um deputado seu de base mesmo atue com vocês, federal, estadual? Vocês têm essa convicção como sindicato? Ô Júlio, aqui merece 2 considerações, né? A primeira consideração que eu quero fazer com você é exatamente essa. A primeira é que é verdade isso. Quando eu digo que a gente foi recebido por um secretário, a verdade tem que ser dita. Nós fomos recebidos pelo Gustavo Valadares, fomos recebidos pela Luísa Barreto, mas sempre com aquela mesma história.
não podemos fazer nada por vocês, sempre colocando a culpa em legislação, no outro governo, mas dialogar exatamente, negociar e tentar achar um caminho, isso nunca foi feito. Sempre com as historinhas para tentar... Aquele famoso assim, a gente na polícia, a gente tem um jargão que quando a pessoa tá falando com você a coisa só para te agradar ou para tentar te empurrar com a barriga, a gente fala que tá escama. Então é escamando a gente, entendeu? É isso aí, é isso. É falar que vai fazer, que vai tentar, que vai achar, que vai procurar, mas na verdade na hora que a gente fica as coisas, fala assim, ó, não queria nem receber a gente. É sem compromisso. Sabe quando você recebe sem compromisso? Então eu queria só fazer consideração em relação a essa forma desse governo lidar com as forças de segurança pública. A outra questão, e aí eu gostaria de aproveitar também esse espaço para chamar a atenção da população e chamar a atenção do Legislativo de Minas Gerais. Porque os deputados que estão apoiando o governador, e ontem nós tivemos uma votação muito importante, que eles votaram a autorização do governo para aderir a esse regime de recuperação fiscal, 33 deputados votaram a favor do governo contra o serviço público, para destruir o serviço público de Minas. Tem que ter o nome de todos. Né? Nós temos, e aqui a gente quer deixar muito claro, não só temos o nome, como é uma responsabilidade de todos os sindicatos. Nós iremos denunciar esses 33 deputados para a população. E nós iremos, inclusive, denunciá-los lá na casa deles. É lá na cidade deles. Nós não vamos ficar fazendo campanha em Belo Horizonte. Nós vamos lá na cidade do deputado e nós vamos falar para a população. População, o seu deputado está trabalhando contra o serviço público de Minas Gerais. Quando você não tiver médico no hospital, quando você não tiver remédio na farmácia popular, quando você não tiver professor na escola e quando você não tiver polícia na rua, a culpa é do deputado que você elegeu. E o mais importante, nesse momento de eleição, Júlio, nós vamos dizer para a população, esse deputado que se aliou ao governador Romeu Zema para destruir o serviço público de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, você pode ter certeza que o seu prefeito, apoiado por esse deputado, o vereador, apoiado por esse deputado, ele também tem a mesma intenção, destruir o serviço público municipal. Porque aí, além de você não ter médico no hospital do estado, não ter professor na escola do estado, não ter polícia na rua, esse vereador e esse prefeito, apoiado por esse deputado, aliado do Zema, ele também vai acabar com a escola municipal, ele vai acabar com a saúde municipal e ele vai acabar também com a segurança da guarda municipal. Então vocês têm que entender que o deputado que apoia o governador Romeu Zema para destruir o serviço público, esse deputado também é o que apoia esse vereador e esse prefeito, que irá também destruir o serviço público municipal. Então, população, cuidado. Se o deputado está com o Zema, ele é a favor da destruição do serviço público na sua cidade. É importante dizer, eu estava lendo aqui, até o nosso professor me mandou, deputados que votaram contra o povo mineiro. Isso. Então é o seguinte, eu estou vendo aqui, PP Adriano Alvarenga. E o que me decepciona aqui é ver um delegado de polícia, o Cristiano... Deixa eu ver, delegado Cristiano. Antônio Carlos PL, Arlen Santiago, Amanda Teixeira, Cássio Soares, delegado Cristiano, doutor Paulo... E assim vai, depois vocês colocam no ar o nome desses deputados todos, Carlos Henrique, Bim da Ambulância, pra nós aqui já é de saber que ele tá sentando com, desculpa falar, eu vejo sentando com nego de helicóptero, não sei aonde aí, se for levantar o histórico, até tem que investigar. Charles Santos, tô vendo aqui, Coronel Henrique, Coronel, delegado, aí você vê, Dorgal, nem preciso falar, Dorgal. Que é da família lá do Dorgalzinho, já conheço também. Então, assim, eu vou deixar de falar aqui, vou pedir pra pôr no ar pra vocês, que é uma vergonha. Ô, Cristiano, delegado Cristiano, nós estamos hoje aqui com quase 3 mil pessoas, ao vivo. É bom saber, pra deixar a cara estampada desses caras que votam contra a segurança pública e contra o povo de Minas Gerais, que isso é barganha política. Isso aí é pra puxar saco, pra mostrar poder, porque, no mínimo, tem benefício. Ninguém puxa saco de governo, ali de governo, não interessa. O negócio é o seguinte... Segurança pública é segurança pública. O povo de Minas Gerais, se vai dormir, uma criança precisa da segurança pública. Então isso aí é muito importante dizer. Eu te fiz a pergunta, queria que você esclarecesse o seguinte. Vocês estão preparados para colocar pessoas suas de fato mesmo dentro hoje da Assembleia? Porque nós estamos vendo o Thiago, o Arthurzinho namorando com a filha do prefeito lá de Patrocínio, e por diante, a Maria Cá formou, agora tá lá. Então isso é a vida pessoal de cada um. Mas deixar claro assim, eles estão trabalhando de fato para vocês ou vocês têm que fazer as suas categorias? Nós temos um desafio, Júlio, um desafio muito forte,
Porque quando a gente vai na Assembleia, infelizmente o Brasil é uma república, mas infelizmente parece que a gente ainda vive na questão lá imperial. Porque você chega lá, sempre é o filho não sei de quem, neto não sei de quem, irmão não sei de quem, mas lá pouquíssimos são os deputados que representam categorias. Pouquíssimos são os deputados que representam categorias. Então, nós temos, né, claro, toda uma mobilização, uma articulação, a gente faz essa luta para que a gente possa eleger deputados que são comprometidos com as categorias, deputados comprometidos com a população. Nós não podemos mais, Júlio, ficar nessa dicotomia entre o bem e o mal, que eles inventaram na política brasileira, entre o lado certinho e o lado errado, para poder enganar a população. Nós temos que ir lá estudar o histórico de cada candidato. Tem candidato que fica fazendo aí frases feitas para poder ganhar o coração de parte da população. E aí acaba sendo eleito. E depois esses deputados votam contra todos os serviços da população. E aqui eu também gostaria de chamar a atenção, viu, Júlio? Um detalhe, é que os deputados que estão votando contra o serviço público de Minas Gerais, eles estão acreditando naquela máxima que as pessoas acreditam, né? Que a mente do povo brasileiro, a memória do povo brasileiro, ela é curta. E que daqui a um mês nós iremos esquecer que eles destruíram o serviço público de Minas Gerais. Então eu gostaria de dizer que eles podem ter certeza que todas as forças de segurança, né, que todas as entidades representativas de classe, todos os sindicatos, eles têm hoje uma convicção. Todos esses deputados que estão lutando para destruir o serviço público de Minas Gerais, nós não podemos permitir que eles retornem. Lá na Assembleia, a gente tem até utilizado um jargão, né, em relação aos deputados que votarem a favor do regime de recuperação fiscal. Se votar a favor, não volta. Porque nós iremos fazer um trabalho nas bases desses deputados. Nós iremos aqui, ó, para Vespasiano, nós iremos para Ribeirão das Neves, nós iremos para Patrocínio, nós iremos para Montes Claros, Santa Luzia, entendeu? Nós iremos para Teoflotone, nós iremos para Montes Claros, nós iremos para Sabará, nós iremos lá para Araxá, a terra do governador, para dizer para a população que aquele deputado, ele destrói, ele está trabalhando para destruir o serviço público de Minas Gerais. Nós não vamos esquecer, né? Ainda que eles consigam avançar e destruir o serviço público, nós iremos denunciar até as próximas eleições. E nessas eleições também, que nós iremos dizer para a população, deputado que apoia a destruição do serviço público, apoiando o governador Romeu Zema, é o deputado que aponta e apoia o prefeito e o vereador que vai destruir o serviço público no seu município. Isso não é o Marcelo, presidente do Sindicato dos Escrivães, que está falando de maneira isolada, não, gente. Eu quero que você saiba que isso que eu estou falando aqui é um compromisso de todos os sindicatos, de todas as entidades representativas das forças de segurança pública e dos servidores e dos serviços públicos. Pessoas que defendem o serviço público de qualidade. Ô, presidente, e aí a gente estava conversando em off, né, que o senhor faz parte dessa comitiva aí, dessa caravana de 34 sindicatos que estão rodando o interior de Minas aí, sem dinheiro de ninguém, com o dinheiro dos próprios sindicatos. Aí, conta um pouquinho disso pra gente, até pro Júlio também, que está à frente da AMAF, que ele, o Júlio é presidente da Associação Agentes Fortes, que predominante os policiais penais que nos acompanham, nós temos uma boa audiência aqui junto aos policiais penais, que contasse pra gente como é que é formado esse grupo, dessa caravana aí. Na verdade, nós hoje formamos duas frentes, né? Uma das frentes é a Frente de Defesa da Segurança Pública. Essa Frente em Defesa da Segurança Pública, ela reuniu todos os sindicatos das polícias civis, né, e polícia penal, dos agentes socioeducativos, né, e as entidades representativas militares, que não são sindicatos, né? Os policiais militares não podem ter sindicatos, mas eles têm diversas associações. Então tem as associações dos oficiais, a ASPRA, que é dos praças, né, dos cabos soldados, dentre outras. Então todas essas entidades, elas estão reunidas nessa Frente de Defesa da Segurança Pública e nós estamos lutando e denunciando, né? Nós estamos denunciando, e aí eu posso falar uma hashtag para a galera, que é a hashtag Zemamente. Né, vocês entram aí, Zemamente, que é um programa que nós estamos levando para trazer. Vamos colocar as fotos, depois que é para que as pessoas, né, pode seguir aí no Instagram, que é um perfil Zemamente, onde a gente está denunciando as mentiras do governador Romeu Zema. Vamos lá, ver né, lá. Nós estamos denunciando. Vocês então, estão vendo aí, só dando uma pausazinha sim. aí.
A gente está vendo aí os deputados que votaram contra lá, o Isso tá Cássio passando ao vivo pra Soares. todo mundo ver, né? No Muito bom. YouTube, ao vivo. Muito bom. Na Carlos Henrique, Binda Ambulância, Charles Santos, Muito bom. Adriano Alvarenga, Amanda Teixeira, Antônio Carlos, Arlen Santiago, 200 anos de Assembleia, o Arlen, nossa senhora. Marli Ribeiro, Ribeiro, lá de Lúcio Unai. Falcão, João Magalhães, João Vitor Xavier, defensor lá da O João Júnior. Vitor Xavier, gente, mandou fechar o plenário, porque ele não queria a presença dos policiais lá no plenário enquanto eles absurdo. estivessem discutindo. João Vitor, hein? Absurdo, hein? João Vitor. Nayara Rocha, Doutor Maurício, Duarte Bexir, Tiago Cota, Zé Guilherme, hein? Zé Guilherme lá, conhece quem é o Zé Guilherme, né? É um absurdo, hein? Temos aí o Oscar Teixeira, professor Wendel. Esse Esse andou aí. andando as cadeias, tudo aí, visitando. Roberto Andrade também é novo na Assembleia, né? Esse aí é 190 anos. Coronel Henrique, meu Deus, que absurdo, hein, senhor? Dorgal. Enes. Esse foi forjado na família, assim, de Leite Ninho. Lá, Enes Cândido, Esse é Gustavo lá de Santana. Valadares, Enes Cândido. O grego da fundação, meu Deus, hein? Nós vamos ter que pôr o rosto desse pessoal tudo aí. Rafael Martins, Rafael Martins, nós estivemos lá no Alípio de Melo. Lá. Rodrigo Lopes, Zé Laviola, Tito Torres, Vitório Júnior. Zé Laviola é o neto, né? Porque o Zé Laviola é Não, um é isso velhinho, que eu né? falei, Aí só esse é muda neto. o nome, manteve. Esse deve ser o neto do Zé E a Laviola. mãe dele é secretária do governador lá, né? É. Romeu Zema. É isso, uma Mas é publicação aí do Sindiúti. Agradecer ao Sindiúti que fez essa boa. Um publicação acho, de beleza. produzido. Cindy Uti que teve aqui também, viu? A Isso, Denise teve aqui. Denise, O Cindy guerreiro, Uti, guerreiro. Aqui é importante isso acontecer. Então, pessoal, primeiro passar aqui para agradecer a sua presença. Eu queria que você fizesse suas considerações, você deixar claro para a população entender de Minas Gerais que a formação forjada vocês são criados, nenhum de nós acredito que foi leitinho, né? Nós somos de berço, de família, de comer fubá suado e assim por diante. Deixar claro que nenhuma dessas pessoas aí pode subestimar um sindicato. Hoje que é o oficial hoje do Estado. Porque na verdade o sindicato é o único legítimo que representa hoje uma categoria. E acho que todos os escrivães que estão nos escutando agora deveriam no mínimo correr aqui e vir para você, chamar você em off, filiar no seu sindicato, conversar com você, apoiar o sindicato, que isso é muito importante. O governador saber que a classe está unida, dependendo de qualquer coisa. Porque amanhã ele vai sentir a força disso. Então gostaria de te agradecer a sua presença aqui. Gostaria que você pudesse fazer aí algumas colocações finais se quisesse. Deixar claro que estamos com as portas abertas para vocês a qualquer hora, tá ok? Vamos fazer um debate breve aí, né, com todos os sindicatos juntos. Vamos reunir aqui. Fazer um grande encontro, né? Aqui de Muito sindicato, bom, umas muito 10 pessoas aqui, para debater sobre o governo de Minas Gerais, sobre a prefeitura. Nós estamos recebendo essa semana os pré-candidatos a prefeitos. Hoje conversei com o coronel, aliás, com o major, que é do Viana, tal, e deve estar escutando agora ao vivo. Então, ou seja, a gente preocupa com essas pessoas que também vêm em Belo Horizonte um dia ou outro, buscar um voto ou outro, e acaba esquecendo a população. Então, deixar claro para você o seguinte, fazer suas considerações finais, e é um prazer estar te recebendo, e muito obrigado por esclarecer aí para a população de Minas Gerais. Começo dizendo, primeiro é agradecer, né, Júlio, aqui o espaço que vocês nos trouxeram, agradecer aqui o Olício, agradecer toda a sua audiência, o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, e dizer que isso, extremamente, e lá no Instagram a gente tem um perfil também, e dizer para vocês que é fundamental a compreensão, né, que nós, policiais, desde criança, né, a gente vê as crianças aí, sempre tem aquela brincadeira, eu quero ser policial, eu quero servir, eu quero proteger. O sentimento de todo policial é servir e proteger. Só que, para a gente fazer isso, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar vivendo com dignidade, a gente precisa estar com tranquilidade em nossa casa, a gente precisa ter uma rede de apoio. E é isso que a gente luta e é isso que a gente exige que o Estado também garanta. O Estado nos dá condições para que a gente possa servir e proteger a população da melhor maneira possível. E é isso que a gente está lutando e exigindo desse governo. A gente exige que esse governo tenha compromisso com a população, né? A gente quer defender, inclusive, o direito que a população tem de ter segurança. Porque, ô Júlio, nós também policiais queremos viver num estado seguro para as nossas famílias. Nós também temos famílias. E a gente, quando sai para trabalhar, eu quero saber que a minha esposa e que meus filhos estão tranquilos em casa. E eu quero ter a tranquilidade de estar lutando no estado que eu também tenho
a oportunidade de trabalhar tranquilo, sabendo que eu vou conseguir voltar para casa, porque o nosso estado, a criminalidade e a violência está sob controle. Porque a gente vê exemplos de outros lugares onde a criminalidade e a violência está fora do controle, que também o policial sofre, né? Não consegue voltar para sua casa. Então esse é o recado que a gente gostaria de deixar para a população mineira. Agradecer aqui toda a sua audiência e agradecer você, Júlio, Ulisses, dizer a vocês que toda oportunidade que vocês sentirem que tem alguma questão que precisa ser debatida e algum esclarecimento que vocês queiram trazer para o seu público, nós estaremos à disposição. Muito obrigado. Isso aí serve, até pegando um gancho da sua fala, hoje o comando do PCC e o Comando Vermelho, após o governo de 4 anos para cá, triplicou mais dentro das unidades prisionais e os crimes estão só aumentando. Não tem sensação de segurança que a gente está falando, não. Nem a sensação jamais já tem. O pessoal até com medo, tá? Mas muito obrigado à audiência a todos vocês aí, pessoal. Estamos aqui diretamente com o nosso grande amigo aí, representando aí não só, né, os escrivães, como toda a Polícia Civil de Minas Gerais também, como sendo um policial. Muito obrigado. Tá certo, boa noite vocês ouvintes que nos acompanharam aqui no programa Ultra Segurança Pública, frente a frente com Júlio Costa. Lembrando que amanhã teremos 2 programas aí, às 9 horas, bate-papo jurídico com o doutor William Souza, e depois, às 10 horas, teremos aqui a presença já confirmada da pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Luísa Barreto. Então preparem os telefones para fazer as suas perguntas, porque amanhã o dia promete. Fiquem com Deus, boa noite, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Você acabou de ouvir na Ultra o programa Momento Ultra Segurança Pública.